Jesus não obriga ninguém para estar com Ele, mas todos precisam dele. Não é isso, irmão? Então por que não caminhar com Ele? Como sempre eu digo, e vou falar mais uma vez, tudo que tu tem, hoje ou amanhã, pode virar pó. Você pode ter o que tiver, casa, carro, dinheiro, trabalho, saúde, casamento, filhos, pode virar pó, meu irmão. Então caminhe com Ele, porque Ele tem algo maior e melhor para cada um de vós. Não é buscar Deus por buscar. Eu estou com esse problema, eu vou buscar agora a Deus. Ele não está interessado em você não, irmão. Ele está interessado para quem quer caminhar com Ele. Quem tiver suas Bíblias, abre lá no livro de Lucas. Quem lê a Bíblia, muitos conhecem, meus irmãos. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. A missão dos 70 discípulos. Assim Jesus o escolheu. 70 discípulos para caminhar com Ele. Aleluia. Será que todo suportou servir a Deus, ao nosso Jesus? Não. Muitos abandonou Jesus. Porque eles sabiam que para caminhar na terra e pregar o Evangelho, como sempre eu digo, não é para qualquer um. Não é, irmãos. Primeiramente tem que ter amor muito a Deus. E deixar a tua vida e viver para Deus. Crê nisso, irmãos? Isso é o pregador. Não estou falando em outras áreas da igreja. Estou falando do pregador, do profeta. Não é isso, irmãos? Então ele escolheu 70. Diz aqui, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a toda a cidade, em lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhe, grande e em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Será que é todos os filhos de Deus que querem trabalhar para Deus? Não. Né, irmãos? Para eles é peso, né? Para muitos. Né, irmãos? Mas Jesus foi bem claro aqui. A seara dele tem muito lugar para quem quer trabalhar para Deus. Tem muito espaço, diz a palavra de Deus. Aleluia. Então esses discípulos caminhou com ele. Mas quantos só ficaram com ele? 12. Foi isso, irmãos? Os outros não aguentaram, largaram a obra de Deus. Porque parece que é fácil você tomar conta de vidas e dirigir uma igreja, né, irmão? Não é não. Você tem que largar tudo que você gosta. Seus afazeres, o seu dia a dia, para se dedicar a Deus. Então a obra não é para qualquer um. Mas eu creio que aquele que realmente reconhece quem é Deus, ele não para. Ele vai até o fim da vida dele aqui na terra. Eu creio. Então não é para qualquer um. Diz aqui, glórias a Deus. Ide eis, versículo 3, que vós mando como cordeiros ao meio de lobos. Então nós que pregamos, tem os devoradores, os carnecedores. Entendeu, irmãos? Mas nós que temos Deus, sabemos que a nossa caminhada aqui não é fácil. Não estou falando só de buscar. Buscar, todos buscam. Mas caminhar com Cristo faz a diferença.
porque, irmãos, vocês estão dentro de uma igreja que vocês caminham com Ele, não, irmãos. Caminhar com Ele é se dedicar a Ele. Tem o seu trabalho, sim. Tem seu lazer, sim. É digno, claro. Mas o momento de Deus é para Deus. Então todos buscam, a palavra essa é hoje. Mas nem todos caminham com Deus. De que adianta amanhã? Não adianta nada. Não é isto? Então Jesus foi bem claro quando diz, vai. Mas tem lobos no meio do caminho. Aleluia. Diz aqui no versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei, primeiro paz seja nesta casa. Oh glória. Oh glória. A missionária sempre prega nesta igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Nem todos está com Deus. Quantas vezes ela disse que quando você vira as costas para Deus, Deus vira a face, não é isto? É o que eu mais prego aqui. Essa palavra vai provar nesta noite de hoje. Se Ele não larga mais uma vez. Então Ele disse o que? Vai, onde entrares, da paz do Senhor. Leve a paz. Leve a paz nesta casa. Mas diz aqui, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Entendeu, irmãos? Jesus foi bem claro quando Ele falou, pregue, mas se não quiser, vira as costas para Ele, deixa eles lá ficar com o problema deles. Jesus pregava, irmão, e nós temos que continuar pregando hoje do mesmo jeitinho que Jesus pregou. Por isso que ele é o assunto da igreja. Halamachaia. Vai, leve a paz. Mas se eles não aceitarem a tua paz, traga de volta. Deixa eles ficar sofrendo lá. E a pessoa às vezes acha, às vezes pensa, porque não busca Deus, pensa que está sendo cuidado por Deus. Como sempre eu digo e vou dizer. Jesus que é Jesus disse essas palavras. Quem pregava esta palavra? Jesus. Lucas escreveu este livro, mas quem pregava era Jesus. E ele dizia, vai, se não aceitar, deixa lá se matarem. A palavra é essa, meu irmão. Por isso que nem todos que buscam caminham com Ele. E Jesus, Deus, não está interessado só em buscar, não. Isso não é nada. Ele quer olhar para o filho dele e dizer, este caminha comigo, este faz a minha vontade, este me obedece, este me serve. Não é isto? Jesus que Jesus pregou, vou continuar pregando. Aleluia. Como eu disse outro dia, o evangelho é para quem quer. É para quem quer Deus. Para quem não quer, fica sem Deus, irmão. Jesus não obriga ninguém para estar com Ele. Mas todos precisam dele. Não é isso, irmão? Então por que não caminhar com Ele? Como sempre eu digo, e vou falar mais uma vez, tudo que tu tem, hoje ou amanhã, pode virar pó. Você pode ter o que tiver, casa, carro, dinheiro, trabalho, saúde, casamento, filhos, pode virar pó, meu irmão. Então caminhe com Ele, porque Ele tem algo maior e melhor para cada um de vós. Não é buscar Deus por buscar. Eu estou com esse problema, eu vou buscar agora a Deus. Ele não está interessado em você não, irmão. Ele está interessado para quem quer caminhar com Ele. Vamos pregar a verdade. Doa quem doer, baste que agrade os céus.
Ouve, caixamaia, xaralamachaya. Assim diz, olamachaya. Assim diz o meu Deus nesta noite. Calaia, xaraia. Sabe como eu posso ver o meu Deus? Ramaia, xaraia, sentado no trono dele. Está ouvindo esta palavra e dizendo: prega, minha filha, fala, minha filha. Racalamashalamachaya. Nem que seja espinho para cada um deles, mas pregue a minha palavra. Olamachaya, calamachuria, xaralamaya, calamacharalamachaya. Que visão linda, maravilhosa. Foi essa que eu vi agora. Oh, aleluia. E ele atento a esta palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Grande Deus, grande Deus. Halamaya, xaralamachaya. E diz aqui ainda, glórias a Deus, no versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrares, e vós receberem, comei do que vós puserem diante. Você acha que é salário isso aqui? Não. Quem faz a obra de Deus é digno. Muitas vezes, nós pregadores, somos chamados para pregar em outro bairro, em outro estado, em outra cidade. Então a igreja que convida o pastor é obrigada. Esse salário quer dizer o quê? É obrigado a dar o quê? Aonde ele for, dar o repouso para ele, pagar o alimento dele, pagar a condução dele. Isso que Deus diz nessa palavra. Não é salário não, irmão. Aleluia. Calabacharalamachaia. Imagina alguém me chamar, como já chamaram. Eu só falei: pegue eu aqui de carro. Pegue eu aqui que eu vou. E fui. Glória a Deus, aleluia. O mínimo que eu pedi, né? Isso não é nada. Não é nada. Eu não ganhei nada porque eu não quis. Aleluia. Então, quando fala aqui, muitos confundem a palavra, viu? As igrejas, eu falo outra vez das igrejas. Ora, calamacharolamaya. Oh, eu vou rasgar, meu pai. Vou falar que o Senhor manda, meu pai. Oh, aleluia. E as igrejas pega, acha que é salário, é digno do seu alimento, do seu aposento, que seja uma condução, que seja um alimento. A igreja é obrigada a pagar, irmão. Até de ônibus eu já fui pregar a igreja por aí. Peguei ônibus lá no Tucuruvi, fui de ônibus. E eu não precisava que eu tinha esse ministério aqui, eu não precisava, mas fui lá fazer a obra. Entendeu, irmãos? Aleluia. Então entenda quando fala isso aqui na Bíblia. Tem que pagar sim o alimento. Aquela pessoa saiu, vamos supor, às vezes saiu até passar dias para pregar. Às vezes é de um dia para o outro, às vezes é no mesmo dia. Às vezes é uma cidade diferente. Tem que pagar a condução. O alimento é obrigatório, porque Deus colocou aqui na Bíblia. E mesmo assim, eu nunca cobrei nada. 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 Glórias a Deus. Então, entenda a palavra. Então, Jesus, mandando aqueles discípulos, espalhou de 2 em 2, em cidades diferentes, para pregar a palavra. Mas ele disse: leve, se não quiser, deixa lá, que eles sofram. Crê nisso, irmão? Assim ele me disse nesta noite. Então ele colocou para quê? O que é que faz a igreja? E ele disse mais ainda: instruiu aquele povo para quê? Versículo 9: curai os enfermos, que nela houver, dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. O que eu vejo nesta palavra aqui, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus. Curai sim os enfermos, abençoe sim, mas fale para eles que tem um reino de Deus que espera também por ele lá. Então não é só pregar a palavra e abençoar você aqui na terra, não. É dar sim o alimento para a carne, mas também dar o alimento para o Espírito. Oh glória! Oh glória! Como é que está o teu espírito aí, meu irmão? Cada um sabe como está. Eu sei do meu que está aqui dentro. Como é que está o teu espírito? Ele está bem alimentado, irmão? Você deu comida para ele hoje, irmão?
Dá alimento para ele. Como já falei, vou falar mais uma vez. Ele se alimenta assim. Se você não estiver dando, ele está desfalecendo. Ele está morrendo dentro de você. E espírito morto não vai ser salvo amanhã, não. Leve a comida. Quem não ouviu, ouça. Outros já ouviram. Leve o alimento para o teu espírito. A obediência, paciência, amor ao próximo. Ore calamachaya. Obedecer a Deus, temer a Deus. É disso que o nosso espírito se alimenta para amanhã ter vida com Cristo Jesus. Não tem uma vida eterna, irmão, aí? Ou vocês não creem? Por isso que vocês não caminham com Ele. Buscar para Deus não está resolvendo nada. Manda dizer Deus. É caminhar com Ele, é ter Ele todos os dias, todas as horas, no teu deitar e no teu levantar. Isso é caminhar. Fazer a vontade do Pai. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 8 diz aqui. Em qualquer cidade que entrares, e vós receberem com medo do que vós... Não, vamos aqui, negão. Vamos aqui para o versículo 9. Glória, 9 não, vamos aqui para o versículo. Para a glória de Deus. 10, irmão, vamos. Mas em qualquer cidade em que entrares, e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Preste bem atenção. Como Jesus é e é maravilhoso. Isso é pregação. Isso é pregação que alegra o céu e que derruba o inferno. Oricai, chamaia. Ô glória. Ô glória. Aleluia, Jesus. Dizia aqui no versículo 11. Até o pó em que a vossa cidade... Aleluia. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto já, o reino de Deus é chegado a vós. Eles, se você foi lá, leva a minha palavra e não quiseram, que eles saiam do jeito que chegou, com o problema, com a luta, com a enfermidade, com o desemprego, com a contenda. Assim dizia Jesus. Claro, não quer caminhar com Ele? E quer ser abençoado? Aleluia! Até o pó do seu chinelo, larga lá. Ele dizia para o discípulo dele. E nós temos que fazer hoje aqui também. Temos que fazer hoje aqui. Claro. Temos que fazer. Diz aqui. Aleluia. E saíram. Saíram. Aleluia. Os 70. Que no final de tudo ficaram apenas 12. Nos 12, um negou e o outro traiu. Judas Iscariote e Pedro, 2 discípulos de Jesus, que ele contava com eles. Não é isso, irmãos? Dos 12, um negou e o outro traiu. Pedro negou e Judas Iscariote traiu Jesus. Foi isso, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E eu vou citar algo que é muito importante. Nunca ditei, é bom nesse momento. Quando eu convido as pessoas para a obra de Deus, não sou eu que estou chamando, Deus me toca. E eu falei, irmão, Deus está chamando, você quer fazer a obra? É um problema da pessoa com Deus. Aleluia. E já passou obreiros por aqui, obreiros, levitas, já passaram já, não muitos, mas passaram já um pouco, né? Eu falei, Senhor, perguntei, eu errei? Ele falou, não foi você que chamou, fui eu que chamei eles. Ele falou, quando você sentir que você foi culpada de chamar esse povo, que não foi você, eu te toquei, mulher. Mostre na palavra de Deus. Quando Jesus estava aí na terra, Ele escolheu 12. E dos 12, esses 2 negou e o outro traiu. Está a resposta aí, irmão? Jamais eu estou errada como Jesus falou. E o meu Deus falou. Quem você chamou e não permaneceu, eles não querem nada comigo. Isso é um problema deles. Amanhã eu cobro de cada um deles. E será cobrado. Por Deus, irmão, não por mim. Por Deus. Entendeu, irmãos? Ele falou, mostre na palavra. Fale para a igreja. Jesus errou? Claro que não. Quando ele escolheu, ficou aqueles 12. E 2 ainda traiu e negou. 2, irmão.
Está vendo como é ser humano? Então, irmão, jamais eu vou chamar alguém sem ele mandar. Jamais. Jamais, irmão. Jamais. Agora, quando ele toca, eu faço o convite que Deus manda. Não pense que é para mim, não é para Deus. É para Deus, irmãos. Aleluia. Então, Jesus não errou. Está falando que aqueles 12 é o que fez com Jesus. Os dois traíram Jesus, irmão. A mesma coisa é nós na obra, irmão. Somos traídos muitas vezes, irmãos. Né, irmãos? Mas Deus está vendo tudo para a glória dele. Ele está vendo tudo, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Diz aqui, no versículo 12. E digo vós que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade, do que para nós hoje aqui. Sodoma e Gomorra foi destruída. Como já comentei aqui na palavra, tudo bem, qualquer vez eu vou pregar, que aconteceu tudo lá em Sodoma. Ali foi incendiada aquela cidade. Mas ele diz, o nosso Deus, que ele vai cobrar mais de nós hoje. Porque esses de Sodoma foram tudo queimados. A bola vinha do céu, irmão. Acabou aquela cidade. E no meio daquilo, não sei quantas mil pessoas tinha. Só uma família se salvou, porque temia a Deus. Uma família se salvou. Eu já contei aqui já. Não é isso, irmão? Então vai ser a mesma coisa. Aleluia. Então nós vamos ser mais cobrados por Ele, por Deus. Mais cobrados por Ele. Glórias a Deus. Né, irmãos? Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betesda. Porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas, ou glória, em que vós foram feitas, já muitos assentadas, em saco de pano, grosseiro e cinza, se teria arrependido. Será que depois de uma palavra dessa, você vai ficar do mesmo jeito? É Deus. Sabe o que Deus disse? Quase toda a igreja. Não quer mudança não, irmão. Meu Deus, o que é isso? A pessoa está perdida, irmão. Aleluia. O que é? Eu vou explicar. O que é usar pano de saco? Muitas igrejas, seita do inferno, eles fazem uma veste de saco. Não é se vestir de saco, não. Que é a verdade Deus diz nessa igreja. Outras igrejas compram um saco branco, colocam no ombro. São seita dos infernos, meu irmão. Seita dos infernos, meus irmãos. Sabe o que quer dizer usar o pano de saco? É se arrepender, é obedecer, é temer a Deus, é obedecer a Deus. Isso é o pano de saco. Pano grosseiro se teria arrependido, assentada em saco de pano. Isso é se arrepender, é obedecer a Deus. O que as seitas faz aí? Eu não sei se vocês já viram. Quando eu não assisto mais essa igreja. Em nome de Jesus. Tem uma aí que põe um saco no ombro. Branquinho, branquinho. O outro até eles da cor de rosa. E faz uma roupa de saco. Olha que incrédulos. Eles não conhecem o trabalhar de Deus. Aleluia. Ali está em obediência a Deus. Temer a Deus. E nunca mais fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso é pano de saco. Aleluia. Então diz aqui, Calaia Xaré. Então Deus está falando de um povo, naquela época que Jesus pregava, de um povo também que era um povo rebelde, incrédulo. E ele diz mais aqui, ó. Diz aqui, portanto, 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do que o dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada. Preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção, olha que palavra mais forte, irmão. Meu Jesus amado, muito forte. Mas é para quem está no pecado, na maldade, no mal, e não quer caminhar com Deus. Buscar, até o pior busca. A pior pessoa, a errada busca Deus. Mas eu quero ver é caminhar. É caminhar com Ele. Aleluia. Diz aqui, ó. Eu vou completar. Até o céu, até o inferno será abatida. Pessoas que
que realmente não obedece a Deus. Aleluia. Diz aqui, ele falou aqui, ó, é levantada até o céu, até o inferno, estou repetindo, será abatida. E que será abatida? Será destruída essas vidas. Está falando de vidas, meu irmão. Vidas. Irmãos, diz aqui ainda, Calamachaia, Calamachaia. Escuta, igreja. Muda, igreja. Se reconcilie com Deus, igreja. Caminhe com Deus, igreja. Diz aqui, Jesus pregando, maravilhoso Jesus. Preste atenção. Quem está pregando nesta noite? Eu? Não. É Deus, é Jesus, é o Espírito de Deus. Não briga com ele não, porque se sair daqui, não é legal não. Não brinca com ele não. Isso é palavra para arrependimento, para saber que tem algo melhor lá em cima para cada um de nós. Não adianta fazer teus planos. Teus planos é um fracasso. Eu vou, eu compro, eu faço. Coitadinho de você. Eu tenho, diz você. Diz aqui, ó. Quem vós ouve a voz, a mim ouve. E quem vós rejeita, a vós a mim me rejeita. Aleluia. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Dizia Jesus. Ele pregando. E o que eu estou fazendo nesta noite? Quem ouve, a missionária, está ouvindo quem? O próprio Deus. Irmãos? Irmãos, é tempo de não brincar mais com Deus. É tempo de não brincar mais com Deus. Aleluia. Esta palavra veio porque os discípulos caminhavam com Jesus, fazendo a obra com Jesus. E eles achavam que tirar os espíritos imundos era tudo. Isso não é nada. Pregar, eles achavam que era tudo. Isso também não é muito. Louvar também não é muito. Orar também não é muito. É se preparar para aquele dia. Por isso que precisa caminhar com Deus. Então quem rejeita essa palavra nesta noite, está rejeitando quem? Nem a mim não, irmão. Oh, glória. Eu estou aqui, ó, do amor com Deus. É vocês, irmão. Está rejeitando Deus. Está aqui na palavra. Será que alguém quer rasgar a Bíblia que Deus mandou escrever? Hã? Não pode, irmão. Agora tem pastor que não. Tem pastor que vai pregar, ou pastoras que seja, missionário que seja, né? Escolhe palavra. Não, não é por aí não, irmão. Quem dá a palavra é Ele. É Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Então os discípulos foram, fizeram a obra e acharam que estava com tudo, meu irmão. Oi, calamaia. Diz aqui a palavra de Deus. Por isso que eu digo, não é só buscar, mas sim caminhar. Essas pessoas têm preguiça de caminhar com Cristo. A palavra é esta. Às vezes está lá debaixo de um cobertor, no sofá sentado, ouvindo e vendo coisas que não leva a nada. Mas não vai buscar Deus. Vou buscar aquele dia, diz você, porque preciso, porque me agrada. O que é isso? Agrada a você? Agrada a Deus primeiro? Então o que aconteceu com eles? Diz aqui no versículo 17: voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos sujeitam. Chegaram todos felizes. Você acha que isso é tudo, irmão? Claro que não. Eu posso pregar, orar, louvar, qualquer um de nós. Profetizar. Isso não é tudo. A nossa caminhada tem algo mais. Melhor. E eles voltaram todos felizes, por quê? Tiraram demônios daquelas pessoas. Jesus, tão sábio, ele disse aqui nessa palavra. E disse-lhe, Jesus dizia para aqueles discípulos, e disse-lhe: eu vi Satanás cair
cair do céu. Dizia Jesus. Ele falava que ele tinha visto coisas melhores e maiores do que nós fazemos aqui na terra. Aleluia! Glórias a Deus. Vocês creem, irmãos, que tem um terceiro céu? Amém. Essa igreja prega tanto sobre isso, não prega? Sim. Glórias a Deus. Você não precisa abrir não, só vou ditar aqui, mas não acabei ainda não. Mas vou ditar aqui. Então, o que Deus fala aqui? Para nós se preparar, não ficar só buscando Ele. Como se fosse, irmão, eu tiro assim como se fosse uma brincadeira que as pessoas têm com Deus. Ele não está precisando de ninguém só para buscar Ele. Além de buscar, Ele quer também o caminhar. Para amanhã o quê? Você se salvar. Ou você não crê. Se você não crê, então por que você está buscando esse Deus? Para quê? E por quê? Para Ele, para Deus, não adianta só buscar não. Diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Dizia Paulo pregava. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Está certa quando a missionária fala do terceiro céu? Abre tua Bíblia na sua casa e leia. 2 Coríntios 12. Então nunca duvide que é pregado nessa igreja. E antes de eu ler a Bíblia, o meu Deus me dá muita coisa aqui que eu nem abri ainda. Glória a Deus, aleluia. Se você não me entende, peça sabedoria para Deus. Ou quem sabe, fé que tu não tem. E quando eu vejo falar de andar não é uma casa, não é um sobrado. Quando fala de andar, é um prédio, não é, irmãos? É um prédio, andar. Se está no terceiro, então tem o térreo, tem o segundo e o terceiro. O primeiro, que é o térreo, nós vemos todo dia, não vê? Acorda, igreja! Essa igreja ensina, igreja! Aleluia! O terceiro está no meio, como eu disse outro dia. Dorme os espíritos de todos que morrem, para ser acordado naquele dia, para Deus julgar os bons e os ruins. Como eu sempre digo, o bom vai se salvar, vai ter vida eterna. O ruim vai ser queimado no lago do fogo do inferno. Abacuque, capítulo 3, versículo 6, diz aqui: parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes despeliu, foram esmiuçados, os outeiros eternos, lá no céu, e se encurvaram, e o andar eterno é seu, é de Deus. Não brinque com Deus não, irmão. Não brinque na coisa é séria, irmão. Caminhar com Deus não é para qualquer um. Conheça Ele antes de falar de tudo que é dele. A Bíblia toda foi escrita pelos profetas, dirigido pelo Espírito de Deus. Eu separei aqui, fui na Bíblia e separei, para falar hoje, que eu vou terminar ainda a palavra. Oh glória, aleluia Jesus, que existe os céus, o terceiro céu. Quem foi arrebatado? Paulo. Olha que privilégio, hein? Um homem que fez tanto mal para os crentes, ele mandava matar os cristãos, a pedra, de toda maneira. Um homem cruel, mas um dia, calaia, xaraia, calamachaia, mas um dia, Jesus não aguentou.
E Paulo estava montado num cavalo. Ele não era cristão, esse Paulo, não. O apóstolo Paulo. Jesus falou, porque me persegue, Paulo. Ele perseguia as igrejas, irmão. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, o próprio Deus. O que Deus fez com ele? Jesus fez com ele, aquela voz. Derrubou do cavalo, bateu a cara no pó, cegou ele e diz, você agora vai se endireitar. Será que tem gente, que Deus tem que fazer isso? Precisa, né, irmão? Precisa, irmão. Precisa, irmão. Pelo que eu vejo, precisa, irmão. Precisa, irmão. Aquela voz de Deus, aquela voz de Jesus, cegou ele. Aí ele falou, agora, sabe aonde você vai, Paulo? Vai atrás do meu profeta. Vai lá que ele vai orar. E eu vou dar vista outra vez para você. É brincadeira, irmão? Irmão, não brinca, irmão. Você fala, missionário está na Bíblia. E o que eu tenho visto nessa terra que Deus já fez? Eu sou testemunha dele. Sou testemunha dele. Diz Deus que fez nós para ser testemunha dele. O que é que você tem falado dele? Nada, né, irmãos? Eu vou falar, Senhor. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Quanto tempo cada um tem de ministério? Quanto tempo tu tens? Você conhece a igreja evangélica? A igreja verdadeira? Quando é realmente que leva a sério as coisas de Deus. Quanto tempo? Sabe o que Deus manda perguntar nesta noite? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Nenhuma, né, irmão? Aleluia. Quantas vidas você já ganhou? O céu não é só para você, é para todos. Mas você precisa falar desse Deus. Você precisa falar. Não precisa ser só profeta não, missionário, pastores não. Você que conhece a palavra, já é evangélica, já é uma cristã de verdade. Quantas vidas tu ganhasse para Jesus? Conte quantos anos você já veio para esse caminho. E conte quantas vidas você já ganhou para Ele. Ganhar não é só falar, é você falar, ganhar o quê? É a pessoa estar na presença de Deus. Eu na minha caminhada já ganhei muitos. Não estou falando das pessoas que estão aqui, não estou falando isso. De outras pessoas. Já ganhei muitos e vou ganhar muito mais, se Ele me der vida nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Falar do que Ele quer de cada um de nós. Entendeu, irmãos? Vamos aqui no Jesus. Então está aí o recado, né? Então o Paulo foi arrebatado. Mas você viu o que foi Paulo no passado? Por isso que eu falo, Deus ele conserta, fica torto. Ele conserta agora. Você tem que querer. Mas Jesus ali, a voz dele, teve que cegar aquele homem. Derrubou mesmo do cavalo, viu? Caiu, no chão. Saiu da cego ainda. Mas ele teve que reconhecer que Deus é Deus. Por quê? Porque ele perseguia as igrejas. Deus fez ontem, faz hoje. Aleluia. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. E está aqui as palavras que eu te falei. Abacuque fala, né? O andar, eu sei que é um prédio. E o terceiro céu. Então são 3 andares. Está aí. Só vai lá e vê. Eu ia pregar uma palavra só falando do céu. O terceiro e tal. Mas como eu tenho essa palavra aqui, que vai falar um pouquinho ainda o que Deus quer da gente, ainda não falou tudo não, irmão. Tem mais um pouquinho aqui. Glórias a Deus por isso. Então Jesus viu aquilo lá e falou para ele, isso não é nada. Eu vi coisas maiores. Que o diabo, quando ele estava lá em cima, que era um anjo de luz, e ele comandava o coral, irmão, olha que coisa, irmão. Aí quis o quê? Ser mais do que Deus lá em cima. Jesus viu que é o próprio Deus, né? Ele derrubou. E ele está aí, pegando quem ele pode. Está amarrado em nome de Jesus, Satanás. Cala na chaia. Né? Diz aqui a palavra de Deus. Então ele mandou pregar e falou, mas ele disse aqui, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que temer quem tem Deus? Não tememos a nada. Não adianta tentar com o Filho de Deus. O Filho de Deus é assim. Quanto mais tentam contra ele, mais ainda ele cria força. Mais ainda ele está de pé. Crê nisso, irmão? Que a pessoa está sendo ali comandada por Deus. Não tem poder maligno que pegue não, irmão. Não adianta, irmão.
Não adianta, irmão. Aleluia, Jesus. E tem aqui o versículo 20, diz aqui. Então Jesus, muito sábio, passou para ele o que era melhor e maior. Não era só fazer a obra aqui. Claro que temos que fazer, mas isso não era tudo. Tudo é caminhar com Ele. E principalmente, para que caminhar com Ele? Diz aqui, ó. Não se alegre por você tirar demônios daquelas pessoas. Ele dizia para os discípulos. Isso aí não é nada. Eu vou te mostrar o que tem poder e valor. Dizia Jesus. E é para nós, igreja, hoje, para todos nós. Diz aqui, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitais o Espírito, alegrai vós, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Eu sei o que é isso, meu Pai. Eu sei o valor que tem tudo isso, meu Pai. Desce fogo do céu neste lugar. Desce poder do céu neste lugar. Abre a boca, filha minha. Grita, filha minha. Encomenda a fale, derrube o diabo nesta noite. Incomoda os demônios nesta noite. Incomoda os demônios nesta noite. Com a tua voz, minha serva. Incomoda Satanás. Vai ser gente limpo nesta noite. Vai ser gente lavado nesta noite. Vai ter gente que vai pensar e repensar. Manda dizer, meu Deus, nesta noite. Digo para ti, igreja. Olha, filho meu, disse para ti nesta noite. Olha seus pensamentos, filho meu. Estou entrando aí na tua mente, viu? Vai limpando essa mente suja. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Assim diz Deus nesta noite. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, Pai. Vai limpando essas mentes, calaia, xaraia, aramachuri, alamachaya. Limpa, Jesus, vai limpando, vai purificando. Vai levando teus filhos, meu Pai. Auri, calamachaya, aramachuri, alamachaya. Digo para ti nesta noite. Aleluia, Jesus. Oi, calamachaya. Deus de poder, Deus de maravilha. Esse é Deus. Que autoridade, meu Deus, tem. E neste lugar que é todo dele. É todo dele. É todo dele. É todo teu, meu Pai. O diabo não tem poder. Satanás não tem poder. Cai por terra agora. Toda oração contrária. Tudo que não provém do Senhor. Eu queimo agora. No poder, no nome de Jesus Cristo. Eu queimo agora. Tudo que não provém do Senhor. Eu destruo agora. Em nome de Jesus. Amém. Fica esta palavra. Será que teu nome está escrito lá? Se você não caminhar com ele, não está não. Não está. Não está. Não está. Se você só busca ele por buscar, para aqueles dias inúteis, não está dizendo, meu Deus, para resolver aquelas suas causinhas, não está dizendo, meu Deus, Deus não está contigo não. Deus não está não. O nome teu, quando você chegar lá, tem que estar escrito lá no livro, tem um livro lá. Tem o nome de todos nós. O mal e o bem que você fez. Para onde vai pesar a sua balança? Se for para o mal, coitado de você. Que seja para o bem, meu irmão. Então mude e transforme. Essa igreja aqui, Deus tem usado muito a palavra dele. Com muita autoridade neste lugar. Porque ele quer o quê? Salvar cada um de vós. Glória a Deus, aleluia. As pessoas dão valor, irmãos. Essas coisas apodrecem. A casa, a roupa, o carro, o dinheiro, até a própria vida quando fica velho, né, irmão? Fica tudo mudado. Não é isso, irmão? E a pessoa não vê que não vai estar aqui para sempre. Faz seus planos inúteis e não caminha com esse Deus. Fecha uma porta de emprego, corre atrás de Deus. Então você não caminha com ele. Ele não está afim dessas pessoas, não. Só buscar é pouco. É caminhar com ele. A palavra de hoje é essa. Caminhar com ele. E Deus manda dizer isso.
Que o inferno seja destruído nesta noite. Que o inferno seja destruído nesta noite. Em nome de Jesus. Fica esta palavra.